Boa tarde, bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre sobrecarga emocional e a dificuldade de dizer não. Porque uma coisa está relacionada com a outra, né? Muitas das tarefas que nós temos que fazer, muitas das coisas que nos sobrecarregam, acaba vindo de uma dificuldade de dizer não e uma dificuldade de se posicionar, que acabam tendo a mesma raiz. Eu posso mutar aqui o microfone. E então, o que acontece? A gente acaba muitas vezes se sobrecarregando com aquela percepção de que a gente tem que dar conta de tudo, com aquela percepção de que tem que ser, muitas vezes, né, de que tem que ser útil para outra pessoa, porque senão a gente não tem valor, ou porque a gente não pode desagradar o outro, porque senão a gente não tem valor. Tudo está relacionado a esse tipo de situação, dependendo da informação, dependendo da informação, não, dependendo da configuração aí que a gente recebe, vai estar relacionado a uma necessidade de pertencer, né? A raiz ali acaba indo para uma necessidade de pertencer. E quando a gente vai aprofundando essa necessidade de pertencer, a gente vai entendendo que tudo está relacionado, qualquer problema, assim, existe uma raiz principal do medo e dos bloqueios de todo mundo, que é o medo da morte, tá? Esse é o principal medo dos seres humanos, é a principal raiz de todas as coisas. Passando desse, esse aí é o nível, a gente tem que aprofundar bastante, avançar bem nas cascas aí, nas camadas da cebola, e a gente vai desvendando camada por camada até a gente chegar nesse medo, que é o medo da morte. Um passo anterior a esse, a gente vai chegar nos 5 medos básicos, né? Que os medos que estão registrados no nosso sistema nervoso, que é o medo da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição. Eles são a base da base. Independente do ponto que a gente chegue, independente da situação que for, a gente vai aprofundando, e quanto mais a gente aprofunda, a gente vai chegar nesses 5 medos básicos, ou em um desses 5, todo mundo tem os 5 registrados no sistema nervoso, porém em intensidades diferentes. Então, cada caso é um caso, mas a gente vai sempre chegar nessas dores básicas, esses medos básicos. E por trás desse medo básico, que daí é a última camada, vem o medo ali da morte. Porque essas dores, elas foram registradas ali, e para o nosso inconsciente, no momento de vida que nós estávamos durante a nossa formação, a morte significava aqueles medos ali. A nossa sobrevivência dependia do fato da gente evitar aquelas dores, né? Essas dores básicas aí que eu acabei de comentar. Então, essas são as 5 dores básicas dos seres humanos e a raiz de todas as coisas. E por trás dessa raiz está o medo da morte. Se a gente for entrar numa linguagem, eu digo que é a linguagem igrejeira, né? A gente vai lá para Adão e Eva e o pecado e todas essas coisas aí, mas não é o mérito nesse momento. Mas basicamente é isso. Então, a partir dessas 5 dores, né, que a gente acaba tendo, o que acontece? A gente tem que evitar essas dores. E a gente tem recursos, a nossa mente, o nosso corpo desenvolvem recursos para lidar com isso. Só que entre o mundo real e o mundo ideal existem várias nuances ali, existe um vale muito grande entre eles. E acaba que o mundo real e, ao mesmo tempo, aliás, o mundo ideal é aquele mundo onde a gente consiga exercer o nosso pleno potencial, onde a gente consiga viver desbloqueado. Só que o mundo real estão ali, o mundo real depende aí também da percepção das pessoas que nos criam e das experiências que o ambiente em que a gente foi inserido quando nasceu, né? As experiências que esse ambiente nos proporcionou e as crenças que aquelas pessoas que nos criaram ali tinham e nos ensinaram. Então, nesse período, a gente acaba recebendo uma nova programação, e essa programação, muitas vezes, ela é distorcida. E essa programação distorcida dá origem, então, pode dar origem, então, à dependência emocional, que é o quê? Aquela nossa necessidade, a necessidade que nós temos de priorizar os outros,
Quando é para os outros, a gente consegue fazer. Quando é para a gente tem uma dificuldade. Por quê? Porque em ambientes disfuncionais, a gente teve que priorizar as expectativas daquelas pessoas que nos criaram, daquele ambiente onde a gente estava inserido, para que a gente se sentisse pertencente. Então, uma coisa sempre vai estar relacionada à outra. O ser humano tem uma necessidade muito grande de pertencimento. E um ponto importante, que um dos bloqueios que são muito fortes, é a necessidade de aprovação. E o rapaz, eu estava vendo uma palestra do Pablo, e estava o Felipe Sintra, ele estava falando uma coisa, e ele trouxe um termo que eu achei muito interessante, eu vou adotar para mim, que é o senso de reconhecimento. Todos nós temos um senso de reconhecimento. Inclusive, o Maslow, ele era um psicólogo, psiquiatra, se eu não me engano, americano, salvo engano, ele era americano, e ele desenvolveu, né, ele, por estudos e pesquisas, ele conseguiu elencar, ele criou a pirâmide das 5 necessidades básicas. Então, nós temos, a principal necessidade que nós temos é a fisiológica, né, nossa necessidade de sobrevivência. A necessidade de fazer necessidades fisiológicas, de comer, né, então as necessidades básicas. Depois disso, quando a gente está com o estômago cheio, aí a gente vai pensar na segurança. Então, a gente precisa ter um teto sobre a nossa cabeça, enfim. Depois entra ali a questão de estima, e aí vai evoluindo para a nossa necessidade social e a necessidade de autorrealização. Então, são as necessidades básicas dos seres humanos. Nós precisamos, enquanto crianças, nos sentirmos amados, cuidados e protegidos. A gente precisa disso. Por quê? Porque a nossa sobrevivência depende disso. Então, tudo vai estar relacionado lá à nossa sobrevivência. E o que acontece? Nessas programações disfuncionais que a gente vai recebendo ao longo do caminho, que eu uso bastante o termo de dependência emocional, vem aí as formas que a gente aprende, os padrões de comportamento que a gente desenvolve para ser pertencente àquele ambiente. Então, a criança, normalmente, ela tem o certo, né, os papéis certos, e maior é o que serve, né? Então, o adulto serve a criança. Mas existem muitos ambientes onde a criança tem que servir o adulto, fazendo o quê? Assumindo responsabilidades, muitas vezes, a ajudar a mãe a cuidar do irmãozinho, ou ajudar nas despesas de casa, ou aquela criança que tem que ser boazinha, que tem que se comportar, tem que atender aquelas expectativas ali para evitar conflitos, né? Para os pais, às vezes, ela está num ambiente muito violento, ou aquelas pessoas que têm pais muito exigentes, ou pais condescendentes, que a criança ela só se sente vista, amada ou reconhecida quando ela faz algo pelos pais. Então, ela ou faz algo que os pais esperam, né? Então, é aquela pessoa que ela se torna uma campeã, às vezes saciável, às vezes insaciável, onde ela está sempre, tirou 8, não tá bom, tirou 9, não tá bom, tirou 10, não fez mais do que sua obrigação. Esse era um dos bloqueios muito fortes que eu tinha, inclusive é algo ainda que, hoje ainda mais cedo eu estava comentando sobre isso, que eu sempre me senti desvalorizada, porque tudo aquilo que eu fazia, por mais que eu me esforçasse para fazer bem feito e tudo mais, acabava não sendo mais do que a minha obrigação. Então, por mais que eu dedicasse esforço a alguma coisa, eu acabava entendendo que eu não fiz mais do que a minha obrigação, isso não tem valor, isso não é nada demais. Então, eu acabava não alimentando uma coisa que eu falo muito para vocês no grupo, que é a recompensa. A gente tem que se recompensar por tudo aquilo que a gente, por todo o passo que a gente dá e por todo o degrau que a gente alcança, a gente precisa se recompensar. Hoje mesmo eu acabei marcando a aula para as 3 horas na verdade eu queria ficar até mais tarde hoje, mas eu vou ter que encerrar um pouquinho antes. Normalmente eu fico aí 2 horas, 2 horas e meia aqui na aula com vocês, mas hoje eu vou ter que encerrar um pouquinho antes, porque hoje eu tenho uma formatura de um curso que eu fiz, e hoje, falando sobre isso, sobre o curso, sobre a formatura, que eu acabei não identificando os horários, eu acabei percebendo isso, nessa desvalorização que eu tinha. Por quê? Porque eu tinha que fazer, e acabava desvalorizando os meus atos e desvalorizando aquele resultado, subestimando o resultado, né? Parecia que por exemplo, eu fiz um curso. Na minha cabeça, poxa, foi um curso de 5 semanas só, sabe? Foram 5 dias
da semana, 5 semanas, um dia na semana que eu tive que ir, dediquei 4 horas lá por dia, e aí eu fiz esse curso. Só que isso não foi desvalorizado, eu tive que aprender, sabe? Eu dediquei meu tempo, eu tive que abdicar de outras coisas. Então, na minha cabeça, parecia que tudo que eu tinha feito, se eu quisesse um reconhecimento, é como se eu estivesse hipervalorizando o que eu tinha feito. E, na verdade, não. Isso vinha, essa sensação de hipervalorizar, vinha da subvalorização que todos os meus atos, eu fui ensinada a fazer, a ter em relação a todos os meus atos. Por quê? Porque estudar era por exemplo, essa questão é um bloqueio que eu vou vencer hoje, né? Uma conquista que eu vou alcançar hoje, que eu não passei, nem quando eu terminei o ensino fundamental, nem o médio. A faculdade, eu fiquei por uma matéria, uma prova que eu não fiz, eu não me formei na faculdade, não quis levar adiante mais por uma única prova. Então, todas essas questões eu acabei nunca me formando, né? Por quê? Porque para mim aquilo não era nada demais, né? Porque era uma obrigação estudar. Então, se era uma obrigação, acabava, por mais que eu dedicasse todo o meu esforço, acabava sendo algo que, não é nada demais, não é nada além da minha obrigação. Então, isso acaba criando também, é também uma questão de dependência, que você fica ali atendendo as expectativas dos outros para ter um reconhecimento, porque todos nós temos um senso de reconhecimento. E quando que existe um bloqueio? Quando esse senso de reconhecimento passa a ser uma necessidade, né? Eu preciso desse apoio externo, eu preciso do outro me reconhecendo para que eu faça alguma coisa, para que eu dê um passo na minha vida. Aí vira um bloqueio emocional. Mas o senso de reconhecimento, todos nós seres humanos temos, que vem lá da questão do pertencimento, do cuidado, da proteção, enfim, de ser visto e reconhecido faz parte. E o que isso tem a ver com a sobrecarga emocional, né? Vem justamente de que, se você for fazer uma lista hoje de todas as tarefas que você tem no seu dia, as situações que você se sente sobrecarregado, sobrecarregada na sua vida. O que acontece? Se você fizer uma lista disso aí, tintim por tintim, como dizem, né? Botar ali ponto a ponto de todas essas situações, o que vai acontecer? Você vai poder notar que grande parte delas você está fazendo ou porque alguém espera que você faça, ou porque você está fazendo por alguém, porque você sente a responsabilidade de fazer algo, porque alguém pediu, né, para atender a expectativa de outro, ou por um senso de responsabilidade que você tem sobre o outro. Então, existem cinco formas, né, 5 programações disfuncionais que eu chamo, que dão essa sensação de que você precisa fazer pelo outro e que você não pode dizer não. Que vem desse senso de responsabilidade, onde você entendeu lá na infância que você precisava assumir alguma responsabilidade, seja, como eu comentei antes, cuidar do irmãozinho, ou, ou ajudar em casa, ou a sua mãe não tinha um pai lá, um marido, no caso, né? E você teve que assumir esse papel aí de cuidar dos seus irmãos, de ajudar a sua mãe a criar os seus irmãos, enfim, ou que você tinha que ajudar no sustento. Isso vem uma capa, né? Uma armadura ali de cuidador. Você acaba sendo o cuidador daquelas pessoas e os cuidados com você mesmo você acaba deixando de lado. E aí vem uma interpretação inconsciente de que eu só sou amado quando eu sou útil. Se eu não sou útil, eu não sou digno de receber amor. Então entra essa distorção. Você é amado pelo que você é, mas por causa de como foi o cenário da sua infância, você acaba interpretando isso erroneamente. Você precisa fazer algo para ser amado, né? Você precisa fazer algo para ser reconhecido. Você precisa fazer algo para ser pertencente. Sendo que, desde que você chegou naquela família, você já pertencia. Embora muitas vezes você não teve essa sensação e essa percepção de que você era pertencente, mas você era. E aí você acabou, muitas vezes, entrando, né, vestindo essas armaduras, colocando esses filtros em você para que você pertencesse. Então, vem essa questão de cuidar, vem essa questão de sempre atender as expectativas dos outros, porque as pessoas são muito exigentes, então são os campeões que não conseguem ter os seus próprios sonhos, os seus próprios planos. Os seus planos estão pautados nas expectativas que as pessoas mais importantes naquele momento da sua vida têm sobre você.
então você acaba, não consegue sonhar sozinho. Sua expectativa é fazer aquilo que, sei lá, seu pai, sua mãe ou alguém importante da sua família disse que você tinha que fazer. Existe o bonzinho, que é aquele que você não pode desagradar, você sente que você não pode desagradar as pessoas, porque se você desagradar, vai ter conflito, e você quer evitar conflitos a todo custo, porque, de repente, um ambiente violento, um ambiente de muitas brigas, isso acabava ali fazendo você entender que quanto menos você existisse, quanto mais quietinho você fosse, quanto mais você atendesse as expectativas das pessoas, melhor era para você. Existe também aquela criança que interpretou que ela precisava ter algum tipo de problema para ela ser amada. Então, é o vulgo coitadinho, aquela pessoa que ela sempre sente que ela é uma vítima nas situações. E não é por mal que ela faz isso, mas ela realmente se enxerga sempre no papel de vítima, nunca de protagonista. E quando você não se enxerga no papel de protagonista, você não consegue protagonizar nem sua própria vida. Porque se você é vítima das circunstâncias, quando você é vítima, você acaba tendo ali alguma situação ou alguém que acaba sendo aquele vilão. E quando você é a vítima, você recebe algum tipo de cuidado, algum tipo de reconhecimento. E aí você acaba nunca assumindo o controle, sempre colocando a culpa e colocando a responsabilidade nos outros, né? Então você acaba também criando essa distorção. E quando você tem aquele senso de culpa, quando algo na sua infância aconteceu e por esse algo ter acontecido, a responsabilidade foi atrelada a você, ou porque alguém disse que foi você, ou porque você interpretou que a culpa foi sua, e você acaba carregando isso, e muitas vezes não consegue dizer não pelos outros, pelo aquele senso de você estar devendo para aquela pessoa, por aquele senso de que, poxa, eu sou culpado, eu realmente mereço essa carga, né, que eu estou aceitando aqui. Eu realmente mereço essa vida infeliz ou esses resultados infelizes, porque a pessoa não se sente digna de receber algo positivo da vida. Então, existem várias vertentes que você acaba, por vários motivos, cada um com o seu, né, ou com os seus. Por exemplo, os 3 maiores perfis que eu tinha era esse senso de cuidar de todo mundo, então eu não conseguia dizer não para as pessoas. Inclusive, eu estava lendo uns escritos que eu tinha feito quando eu era adolescente, que o papel sempre foi meu melhor amigo, né? O papel é caneta, porque eu não tinha com quem conversar, eu precisava me expressar, e eu expressava escrevendo poemas, enfim. E esses tempos eu encontrei, estava lendo eles, e eu vi a necessidade que eu tinha, na verdade, não era necessidade, era um senso de responsabilidade, eu me sentia obrigada a fazer favor para os outros, porque eu tinha essa coisa de que eu realmente era cuidadora, eu tinha que resolver os problemas, eu tinha que fazer, então eu tinha esse perfil muito forte em mim. Se eu não fosse útil, eu não prestava para nada. Eu tinha, ao mesmo tempo, a todo tempo eu queria evitar conflitos, eu era aquela pessoa boazinha, que buscava sempre intermediar situações e mediar as situações ali, né, fazendo concessões muitas vezes, e essas concessões, quem acabava se lascando, quem acabava ficando com o prejuízo era eu, porque eu queria evitar conflito, eu queria evitar brigas, e também esse senso de ser aquela campeã, né, tinha sempre que fazer algo que os outros estivessem esperando e nunca estava bom o suficiente. Por mais que eu desse meu 1001% de mim, nunca estava bom o suficiente. Essa coisa que eu estava comentando antes, da desvalorização, né, dos meus atos e a hipervalorização do resultado. Parecia assim, sabe, isso parece, não é nada demais me formar. Passar 4 anos na faculdade estudando e trabalhando o dia inteiro, estudando, isso não tem nada demais. Né? E aí não poder participar depois de uma formatura, porque era algo acabava sendo irrelevante ali, subjugado, desvalorizado. Então, normalmente a pessoa não tem um perfil dependente, né? Ela tem vários. E acaba que muitas vezes você acaba dizendo sim pelas pessoas, ou porque e aí conecta nas dores básicas, por que, que a gente desenvolve esses perfis? Porque no fundo a gente tem medo ou de ser rejeitado, abandonado, manipulado, humilhado ou traído, ou excluído de uma relação, excluído daquele núcleo familiar, ou de ser humilhado, né, criticado, julgado. Então, sempre vai estar relacionado a esses 5 medos básicos. E aí a gente acaba
tendo essa dificuldade de dizer não, esse senso de responsabilidade, se eu não fizer, quem é que vai fazer pela pessoa? Se eu não fizer, se eu disser um não, às vezes você está gritando por dentro em querer dizer um não, mas sai da sua boca, às vezes até sem você querer, sem querer, acaba saindo um sim da sua boca. Né? Diversos casos já pararam na minha frente, relatos das pessoas falando que, poxa, eu não quero fazer, ninguém me pediu, e quando eu vejo, eu me comprometi em fazer algo pela pessoa. E eu nem sei por que eu faço isso. E aí eu falo para a pessoa, eu sei por que você faz. Porque tem essa necessidade de que a pessoa não te abandone, tem essa necessidade de ser visto, de evitar conflitos que podem acontecer, ou essa necessidade de ser útil. E aí acaba que você vai se sobrecarregando. Então, se você faz uma lista das tarefas que você faz, daquilo que causa uma sobrecarga em você, se você for esmiuçar o porquê que você faz isso, vai estar relacionado. Claro, tem coisas que você faz porque você realmente quer alcançar um objetivo, mas a maior parte das coisas que você faz e te sobrecarregam não é porque você quer alcançar um objetivo, mas é das responsabilidades que você sente que tem em relação aos outros. Porque se você cuidar só de você, talvez você seja taxado ou taxada como egoísta, egocêntrica, só pensa no seu próprio umbigo. E aí todas essas questões acabam fazendo você se sentir um monstro. E ninguém quer se sentir um monstro. E aí acabam todos os rótulos que foram colocando em você durante a vida, você acaba ali querendo evitar esses rótulos, e quanto mais você quer evitar alguma coisa, mais você se torna aquilo. É igual aquela pessoa que está sempre querendo evitar conflito. Por mais que ela busque evitar conflito, ela está tão tensa para evitar esse conflito que ela acaba sendo um imã e ela está sempre metida em meio de conflito. E normalmente esses conflitos acontecem justamente porque ela quer evitar aquilo. Então ela fica tão tensa, sei lá, ela sabe que se ela derrubar um copo, alguém vai vir, vai gritar e vai gerar um conflito. Então ela fica tão tensa que ela acaba derrubando aquele copo, por exemplo. Né? E aí gera todo aquele conflito. Quanto mais você busca fugir de algo, mais esse algo persegue você. Então, alguém aqui tem dificuldade de falar não? Nem todo mundo está aparecendo aqui para mim, mas se quiser levantar a mão aí, ou a mãozinha virtual aqui. Quem é que tem aí dificuldade de falar não? Alguém se identificou com algum desses perfis aí? Se alguém quiser abrir o microfone, conversar com a gente. Tem dificuldade de falar não, Gelene? Pode ir, tá mudo. Peraí, deixa eu abrir aqui. Não consigo abrir seu microfone, você que tem que abrir. E agora, deu certo? Agora deu, pode falar. Em primeiro lugar, boa tarde. É um prazer estar participando ao vivo. Então, antigamente eu tinha, assim, dificuldade de falar não, porque eu achava que se eu falasse não, eu ia estar chateando a pessoa, eu não ia ser aquela pessoa boazinha que a pessoa esperava que eu fosse, né? Inclusive, eu montei uma vendazinha e tinha muitas pessoas que chegavam até a mim para me pedir fiado. E às vezes eu falava não, às vezes eu falava sim, com medo de não falar não, para não deixar a pessoa magoada, né? E isso eu vi que foi começando a me prejudicar, em sentido de receber pela mercadoria. Muitas pessoas não vinham, teria que cobrar. E nisso eu comecei a me perguntar, eu fui falando até mesmo com meu esposo, eu falei, poxa, nós estamos agindo errado nessa maneira de eu não querer falar não para a pessoa, sendo que no final a pessoa não vai ver meu lado, né? Aí eu comecei a falar não, comecei a cortar os fiados, comecei a falar, quando eu percebi que falar não é prazeroso para mim também, aí eu estou adaptando isso na minha vida, né? Está se tornando um importante, por quê? Porque nem todo mundo vai se aproveitar da minha boa vontade, lógico, porque é uma pessoa que necessita, precisa, e eu vou querer ajudar e vou falar sim. Mas se é uma pessoa que eu vejo que ela quer se aproveitar da minha bondade, aí eu já falo não. E isso é um ponto muito interessante, né? Que as pessoas acabam usando essa sua dificuldade, elas notam isso e acabam te sugando ali, né? Muitas vezes. E é o que você falou, a pessoa ela não vai olhar para o seu lado. Às vezes, por mais que ela queira, até tenha a boa intenção, ela vai priorizar a necessidade dela, né? E aí a gente foi, e isso é um reflexo da infância. Imagina, você no seu comércio, qual é o empresário que vai ter sucesso se acaba fazendo fiado para todo mundo? E a gente sabe que quando a gente faz fiado para todo mundo, grande parte a gente fica sem receber.
né? Porque até um certo ponto, é que nem dizem amigos, negócios à parte. Porque até certo ponto, você vai fazendo ali por aquele senso de, não vou desagradar a pessoa, não sei o quê, mas acaba que a pessoa faz isso com você e parece que às vezes ela não tem nem Bem remorso. Exatamente. Às vezes até tem, mas ela acaba se enrolando com os próprios problemas dela, e aí ela acaba tendo outros problemas como vou dizer assim, mais importantes para resolver, e acaba que o problema que ela criou com você, ela vai acabar deixando de lado. Por quê? Até porque se você diz sim para evitar conflito, você não vai cobrar a pessoa também, porque você vai querer evitar os conflitos. Vai acabar deixando para lá, e muitas vezes a pessoa acaba, né, se aproveitando disso. E cada não que você fala pro outro, aliás, cada sim que você fala pro outro querendo dizer não, é um não que você está dizendo para você. Você vai estar deixando as suas coisas de lado, por exemplo, como empresária, né? Você tem ali o seu comércio, você acaba dizendo sim para os outros, mas as suas contas vão ficando para trás. É você que não consegue crescer, não consegue dinheiro para investir em mais mercadoria, para expandir o seu negócio, enfim. Então, todo sim que você vai dizendo para as pessoas é um não que você está dizendo para você. Tem uma coisa que eu sempre falo, e existem vários, você trouxe aí, essa questão de não querer o conflito, né? Que é o justo perfil bonzinho que eu estava falando ali. Por quê? Porque se você acaba trazendo, além de gerar um conflito, você pode ser julgada, criticada, as pessoas vão falar mal de você, né? Então, esse medo de que isso aconteça, muitas vezes, acaba você dizendo sim. E o que está por trás disso? Às vezes pode ser uma dor, um medo, né, de ser abandonada. É porque inconscientemente, a gente não. Quando a gente está consciente, a gente consegue avaliar os fatos. Mas quando a gente está no automático, não. E aí você pensa, poxa, quantos e quantos casos já aconteceu, por exemplo? Eu tenho uma amiga que ela é bem assim, ela tem bem esse perfil. Ela diz sim para todo mundo, ela se lasca muitas vezes e ela não consegue dizer o não, ela não consegue se posicionar. E conversando com ela, quantas vezes já trouxe para ela? Qual é o problema? Se você for analisar, você não consegue fazer isso porque desperta a sensação de que a pessoa vai te abandonar. Mas aí, quando você analisa, aí ela fala, é verdade. E assim, mas se você olhar para essa pessoa não faz diferença na sua vida se ela vai te abandonar ou não. Mas o medo do abandono é tão grande que você não consegue nem racionalizar de quem que você está querendo evitar que te abandone, né? Então, por isso que a consciência é importante. Quando a gente tem consciência, a gente consegue se fazer as perguntas certas. O Pablo Marçal ele sempre fala, né, sobre fazer as perguntas. Só que para fazer perguntas, você tem que sair do automático, né? E você tem que ter a clareza de certos pontos para que você saiba fazer as perguntas certas também. Quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Assim, quando eu percebi, Brenda, que é bom, também assim como é prazeroso você falar sim, também é prazeroso você falar não, em certas questões. Por exemplo, aconteceu que chegou uma moça aqui no meu comércio e falou assim para mim, tem como você me vender essa mercadoria fiada? Eu falei, não tem. Tudo bem, aí ela foi embora. Quando foi depois, ela voltou de novo e fez a mesma pergunta. Eu falei, aí eu pensei comigo, eu falei, eu vou dar uma chance para ela, vai ver que até uma pessoa gente boa, né? Aí eu fui, dei a chance para ela, resumindo, essa pessoa veio, me pagou a primeira vez, a segunda compra não me pagou mais. Aí eu falei, pronto. Então, resumindo, tem pessoas que não vale a pena você falar não, mesmo você tendo um pouco de dó, falando assim, poxa, que dó, né? A pessoa está precisando. Mas se a gente for agir por dó, a gente é ruim para a gente mesmo. É o que você comentou. Quando você fala só sim para os outros, você está falando não para você. E as coisas boas, às vezes, atrapalham chegar até você, de tanto você falar sim para os outros. Eu me coloco na posição de que, se eu não falar sim, poxa, a pessoa vai me achar a pessoa pior do mundo, vai me abandonar, vai me desprezar, não vai mais querer saber de conversar comigo. E quando eu percebi que se eu falar não também é a mesma coisa de falar um sim, dependendo se a pessoa gosta de mim, eu falando sim, ela vai gostar de mim se eu falar não também. Isso não vai ser um motivo para ela me abandonar. Agora, se é uma pessoa que vai agir de má fé, quando eu falar não, a pessoa já vai se afastar, porque ela vai falar, poxa, eu não posso contar, porque tem amizade por interesse e tem amizade por gostar de você.
entendeu? Não chegar só até você por interesse, mas sim pela pessoa que você é. Isso é verdade. E assim, essas pessoas que vão embora quando você diz não, é até bom que vão mesmo, né? Sinal de que estão ali Não deixa com nem você falta. só pelo interesse. Então, mas ó, você trouxe ali também ó, o abandono, né? Mas se a gente for analisar, vai ser sempre por alguma dessas dores, né? Rejeição, abandono, manipulação, humilhação ou exclusão ou traição. Porque são as dores básicas que estão aí no nosso sistema nervoso. Tem os nãos, os sims que a gente fala, que vem por um senso de que eu preciso fazer, eu preciso ser útil, né? Ah, porque eu gosto de ajudar os outros, porque eu gosto de ajudar os outros, eu gosto de ser útil. Não é que você goste de ajudar os outros e goste de ser útil, é que você recebeu uma programação distorcida de que você precisava fazer algo por alguém para se sentir, para ser amado, né? Para ser digno de receber amor. E acaba que essas pessoas também têm uma grande dificuldade com essa questão de sim ou não, né? E eu sempre trago uma analogia de que como que você sabe se você pode realmente ajudar aquela pessoa ou não? Porque, às vezes, quando você está dizendo sim para a pessoa, você não está ajudando, você está atrapalhando ela. Por quê? Por exemplo, é a mesma coisa quando a pessoa está com uma necessidade. Vamos pegar essa necessidade, esse desejo da pessoa, vamos equiparar, vamos fazer uma equivalência a uma barriga tanquinho. Digamos que o que ela quer é uma barriga tanquinho. E aí ela vai lá e ela quer ajuda para isso. Normalmente, essa pessoa, ela te pede ajuda para você fazer o abdominal por ela. Ela quer um resultado e ela quer que você faça algo por ela. Ela está com um problema, ela quer que você resolva o problema dela. Aí, o que acontece? Se você vai lá e faz a barriga, faz o abdominal por ela, você não está ajudando ela. Pelo contrário, você está prejudicando. Por quê? Porque você não está ali apoiando ela, você está se sobrecarregando fazendo algo que não é o seu papel, não deveria ser você a fazer, e você acaba alimentando aquele desejo dela e afastando ela do resultado. Porque fica ela se iludindo de que ela está avançando, sendo que quem está sofrendo ali na barriga tanquinho, quem está chegando no resultado é você. E aí acaba que aquela pessoa ela não avança e você se sobrecarrega sem necessidade. Como que é uma ajuda verdadeira para uma pessoa, né? A gente ajuda apontando o caminho. A gente não pode pegar e ajudar, e isso acontece também muito com as pessoas que começam a estudar sobre desenvolvimento humano, né? Começam a se curar das suas feridas, começam a conhecer coisas novas, querem trazer principalmente para os familiares, né? Ah, para a irmã, para o irmão. Eu digo isso também por experiência própria, eu também já passei por essa fase. Querer mostrar para minha mãe, para os meus irmãos, que saíssem daquela vida que eles tinham, né? Porque eu conhecia um novo caminho, eu ficava lá querendo mostrar aquele novo caminho. E eles não queriam aquilo. Então, como que a gente ajuda? A gente mostra o caminho, mas não fica empurrando a pessoa para ela andar por aquele caminho. Se ela não quer, tá tudo certo. Então, como que a gente ajuda de fato? Vamos pegar lá na questão da barriga tanquinho. Poxa, eu vou ajudar a pessoa indicando uma academia, indicando uma série de exercícios, indicando um nutricionista ou uma alimentação saudável, sabe? Indicando caminhos, nunca fazendo pela pessoa. Não sou eu que vou lá, eu não posso eu ir lá, eu cozinhar pela pessoa, sabe? É a pessoa que tem que fazer a alimentação fitness dela, ela que tem que buscar os meios. Eu posso mostrar, olha, tem esse nutricionista tal, ou tem essa dieta tal, tem isso aqui, eu posso mostrar, mas eu não posso fazer pela pessoa. Porque quando eu faço, eu acabo me iludindo. É como se uma pessoa, quando a gente está fazendo por alguém algo, é como se eu estivesse cavando um buraco, como se a pessoa que está precisando de ajuda, ela estivesse cavando um buraco e eu querendo ajudar, estivesse pegando aquela areia que ela está tirando do buraco e devolvendo para aquele buraco que ela está cavando. Fica numa dinâmica infinita. Porque a pessoa acaba se tornando dependente de você, porque ela sempre vai ficar ali, no caso ali, vou usar o exemplo da Gerlene. A Gerlene faz por mim, né? A Gerlene vai lá, eu não preciso me preocupar em ter em
em trabalhar, em gerar recurso para ir lá comprar. Eu vou lá no mercadinho da Girlene, ela vende fiado para mim, depois é só ela não pagar. Entende? Aí fica naquilo que a pessoa se torna dependente do outro e você fica naquela retroalimentação. A partir do momento que você fala o não, porque uma hora vai cansar, e você vai falar o não, essa pessoa, você ainda vai sair por ruim na relação. Então, se vai chegar no momento de falar não, você vai sair por ruim de qualquer jeito, já fala o não logo de cara, e aí vai filtrar. Se a pessoa está ali genuinamente por você e ela era só um momento que ela precisava de ajuda, ela vai entender. E ela vai buscar outro meio. Porque quando você disser um não para ela não vai morrer. Pelo contrário, ou ela vai dar um jeito de gerar os próprios recursos, ou ela vai encontrar outro, e eu vou ser bem clara aqui, né? Outro trouxa para fazer aquilo que você não quer fazer. Porque enquanto você está fazendo as coisas, você está servindo, né? E aí depois, quando você fala não, você vira um monstro e ela vai tratar outro trouxa para ficar alimentando ela ali naquele ponto que ela deseja. E acaba que ela não avança. E ela não avançar tem que ser uma escolha dela. E se for com outra pessoa, é problema dela e da outra pessoa. Se você morre hoje, né? Se você fica dizendo sim para todo mundo aí, você tem várias pessoas dependentes do seu sim, você está sobrecarregada. E essa sobrecarga, ela vem emocionalmente também, não é só uma sobrecarga, às vezes é física, mas toda sobrecarga, ela acaba sendo também tendo seus pontos emocionais. E aí, o que acontece? Quando você fica só nessa dinâmica de alimentar o outro, você não cresce, você não realiza seus sonhos, os seus objetivos, enfim. Você quer fazer outra pergunta, Girlene? Tá, tem que ligar o seu microfone que eu tinha desligado. Da maneira que você estava falando aí, eu lembrei, teve uma situação que aconteceu aqui no meu comércio, assim, a pessoa era minha cliente e de repente a pessoa parou de me comprar, né? E eu achei estranho, porque ela sempre comprava o pão, né? Ela sempre vinha, comprava o pão e não veio mais. Aí ela foi e falou para mim que tinha parado de comer pão, porque estava ficando muito cheinha. Eu falei, tá bom, só que tinha uma moça que subia de moto e eu percebi que ela comprava pão da moça, né? Eu falei, tá bom, eu vou esperar, porque eu sou uma pessoa que eu espero a hora certa para falar para a pessoa sim ou não. Quando for um dia, ela me ligou. Ela me ligou, falou assim, hoje tem como você me vender um leite, nega? Tem como você me vender um açúcar? Eu falei, não tem, filha. Infelizmente, eu parei de vender fiado. Brenda, eu vou te falar de coração, foi o não mais gostoso que eu dei na minha vida. Não por questão de vingança, por questão da pessoa, quando precisava, a pessoa chegava até a mim e pagava 2 dias, 3 dias. Quando a pessoa achou que meu produto estava caro, foi comprar em outro lugar. No outro lugar onde ela estava comprando, era no dinheiro. Se ela achou que ela fazendo isso, eu ia continuar servindo a ela, coitada, ela se enganou, porque na hora que eu dei não, aí o que aconteceu? Essa pessoa aos poucos voltou a me comprar. Compra um leite, compra um leite condensado, compra um leite de caixinha normal. Na hora que precisa vir aqui com dinheiro, compra. Então, assim, a pessoa entendeu que um não também pode doer no momento que ela mais precisa, né? E, na verdade, se você fica só dizendo sim, você vai alimentar e há uma desvalorização de você. Quando você está sempre disponível para outra pessoa, você acaba diminuindo o seu valor. Quando você diz isso em qualquer situação, pode ser para a família, pode ser para o que for. Você fica sempre disponível, as pessoas não vão valorizar você. Se tem um restaurante que está sempre aberto e sempre vazio. Sempre que você chegar lá, tem ali atendimento, tem uma mesa disponível para você. E tem outro restaurante que está sempre cheio. Qual que a pessoa vai buscar? Ela vai querer ir naquele que está sempre cheio. Aquele que está disponível, sempre está sempre vazio, está sempre disponível. Não deve ser bom isso aí. É a mesma coisa um médico. Tem um médico que está sempre com a agenda vazia. Tem outro que, poxa, é 30 dias ou mais para ter um atendimento com ele. Poxa, esse outro deve ser melhor, né? As pessoas, aquilo que é escasso, né, que não tem disponível, é igual pedra preciosa, né? Por que diamante é escasso? Diamante e carvão são feitos da mesma matéria-prima.
Só que o diamante sofre mais pressão e ele é mais escasso. Então, ele tá mais profundo, né? Ele tá sofrendo mais pressão porque ele tá mais profundo. Então, ele é mais difícil de encontrar. Então, ele vale mais. Aquilo que tem em abundância é desvalorizado. É igual areia da praia, água do mar. Não tem aquele valor. E quando você está sempre disponível para a pessoa, acontece justamente isso. Não necessariamente só nesses casos, mas usando o exemplo aí da Gi, justamente isso. Quando eu tenho dinheiro, eu vou comprar lá no que é mais barato. Quando eu não tenho, eu estou precisando, eu vou lá, porque ela está sempre disponível para mim, ela sempre me fala assim. Então, são essas vertentes aí. E falar sim, falar não, é muito prazeroso. No início não vai ser, mas quando você começa a ver que os não que você está falando para os outros são sims que você está falando para você, aí muda completamente o jogo. Ó, alguém mais tem alguma pergunta? Daqui a pouquinho eu já preciso ir. Então, eu quero responder a todos aí. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser compartilhar alguma dificuldade que tenha de falar não, para a gente entender aí um pouco dessas raízes, dessa dificuldade de dizer não, a hora é agora. Ninguém? Ninguém tem dificuldade de falar não aqui. Alexandre, abre o seu microfone. Alexandre, bem-vindo, Alexandre. Novato aqui no nosso grupo. Seja bem-vindo. Eu peço perdão aí pelo Não estou atraso. te ouvindo. Está baixo o seu microfone. Peço perdão aí pelo atraso. Sem problema. Eu acabei recebendo uma ligação bem na hora que iria iniciar aí. Fiquei com vergonha de dar o não, tá? Fiquei com vergonha de dar o não e acabei aí perdendo uns 25, 30 minutos dessa live, ou até mais um pouquinho. O que acontece? A minha vida, ela sempre foi de uma forma que eu tenho que agradar as pessoas. Eu tenho que agradar quem está perto, eu tenho que ser aquele que a pessoa dependeu de mim, ela vai ter um porto seguro. E isso aí tem me atrapalhado, né? Nem todas as pessoas são gratas. E várias destas pessoas que não são gratas, ainda, quando têm a oportunidade, metem a borduna na gente. Então, eu tenho que aprender isso. Tenho que aprender urgente, porque eu já estou aí com 42, né? Então, digamos assim, eu já subi a ladeira, estou descendo, certo? E na descida eu vou ter que tomar outras atitudes, senão eu vou ter os mesmos resultados que eu estou tendo até hoje. Um ponto para ressignificar, você não está descendo, não. Você tem que subir cada vez mais. Outra, ó, lá diz que a gente pode viver até os 120 anos, né? Se a gente viver saudável, tal, chegaria em 120. Então tem 2/3 de vida pela frente ainda. Meu avô tá com 95. Ai, ó, então você não tá tão descendo ladeira assim, não. Mas vai longe. Claro, mas assim, mas realmente tem que romper. Mas você não tá descendo, não, tá? É ascensão sempre na subida. Tem uns baixos ali, mas sempre que a gente desce, nunca chega. A gente desce, sobe, aí é igual a batida do coração, né? Sobe, aí dá aquela descidinha, porque a vida é picos e vales, mas o próximo vale, ele nunca tá abaixo do pico anterior. Então, tá aqui o pico, aí um vale, aí outro pico, aí o outro vale é menor do que o pico de antes. Então, vamos seguindo, sempre crescendo. Você não estava ali no início, esse ponto que a gente estava falando, né? Esse que você trouxe, né, essa coisa de agradar os outros, vem de uma necessidade de se sentir pertencente. Né? Uma necessidade, eu preciso me comportar de uma determinada maneira, isso vem desde a sua infância, porque se eu não agradar as expectativas dessas pessoas, ou eu vou ser julgado por ser imperfeito, ou eu vou ser abandonado, ou vão me rejeitar, ou vão usar isso para me manipular, ou vão acabar me excluindo ali daquela relação, enfim. Então, está ligado aí a 5 dores básicas, que é a rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição, ou exclusão.
Então, isso vem disso. Mas isso por quê? Porque a sua identidade não está ativada. Você ainda está dependendo do reconhecimento externo do que da sua reputação, né? A reputação a gente tem que jogar no lixo. Por quê? Porque as pessoas, elas têm a própria visão delas, as pessoas têm os próprios pontos que elas enxergam. Independente do que você faça, a opinião delas não muda. Por quê? Porque a opinião das pessoas só reflete aquilo que está dentro delas. Reflete a imagem que elas têm delas mesmas. Então, quando alguém chega e fala, por exemplo, você quer montar um negócio, alguém vem e fala que você não vai conseguir, isso só reflete a incapacidade que ela tem de montar um negócio. Então, não é sobre você. Tudo que as pessoas falam, elas estão projetando a incapacidade delas ou a imagem que elas têm delas mesmas sobre você. E elas querem colocar essas incapacidades em você. Para quê? Para você não sair daquilo dali. Porque quando você avança, só reforça o quanto que elas são incompetentes. E o ser humano tem essa mania de se comparar. E por mais que você se compare, sempre vai ter alguém que vai ter um resultado melhor que o seu, que vai ter mais dinheiro que você, que vai ter uma vida, sabe? Porque é diferente, cada um tem uma história, cada um tem uma jornada. Então, a única pessoa que você tem que se comparar é você mesma, com quem você era ontem. E aí as pessoas, elas ficam ali e tem essa necessidade, né, de se comparar para se sentir bem, ou às vezes até para se afundar mais, para ela acaba se comparando, e ela não quer se comparar com quem está perto. Uma coisa é eu ver alguém que eu nunca conheci, ou já conheci, a pessoa já estava no topo, uma coisa é eu olhar para a vida dela. Outra coisa é eu olhar para alguém que saiu aqui do meu lado, vivia na mesma realidade que eu, e essa pessoa venceu e eu não. Isso reforça ainda mais a minha incapacidade. Aí agora eu não tenho em quem projetar essa incapacidade, eu vou ter que catar outra pessoa, né? Isso aí vai me deixar mais frustrada. Por quê? Porque, poxa, a pessoa estava na mesma realidade que eu e ela conseguiu vencer e eu não. Isso aí acaba reforçando ainda mais. Então, as pessoas que estão no nosso convívio, elas têm essa tendência de querer nos colocar para baixo justamente para isso. Porque quando você cresce, acaba colocando ela na dor. E aquela frustração não sabe lidar com aquilo e ela quer botar a culpa em alguém. E aí ela não vai ter quem culpar, porque ela vai ver, poxa, se a pessoa que estava na mesma realidade que eu, as pessoas gostam de dizer, né? Ah, a gente está no mesmo barco, a gente está tudo igual aqui, a gente está no mesmo barco, vamos se apoiar, vamos se ajudar. Você dá uma guinadinha um pouquinho maior, a pessoa já começa a projetar várias coisas em cima de você, para quê? Para diminuir você. E, na verdade, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo mar, mas cada um está no seu barco. Por quê? Porque, às vezes, por mais que você tenha uma realidade semelhante a alguém naquele momento, todas as outras experiências, ou grande parte das outras experiências, não são relacionadas. É que a gente acaba se conectando com pessoas e achando, tem uma história tão parecida com a minha. Não, são alguns pontos que você está vendo como parecido. Mas você tem que assumir quem você é. Porque os resultados que você quer, ninguém vai entregar para você. E esse ponto, né, essa necessidade de agradar, essa necessidade vem, por quê? Porque você não está sabendo se preencher e não está sabendo atender às suas próprias necessidades de se sentir amado e preenchido, então você acaba projetando no outro e jogando para o outro essa responsabilidade e jogando a expectativa em cima da outra pessoa. E quando você faz isso, muitas vezes as pessoas não atendem, por exemplo, você falou ali das pessoas serem ingratas. As pessoas, elas só dão o que têm. Às vezes, elas não sabem demonstrar a gratidão delas, assim como você gostaria que elas demonstrassem. E quando você faz algo e acaba esperando que aquela pessoa retribua, é a fórmula do fracasso. Porque aquela pessoa nunca vai retribuir aquilo que você espera dela. A não ser que você faça um acordo onde você deixe claras suas intenções, deixe claras suas expectativas e mostre para ela e pergunte se ela vai fazer. Mas normalmente a gente tem essa tendência a colocar expectativa no outro, não avisar para o outro como que a gente espera que a pessoa retribua, e acaba ali, aí a gente diz, mas eu não espero que retribua. Não espera que retribua, mas fica chateado quando a pessoa não retribui. Então, de certa forma, você está esperando, né? Então, é nesse ponto, assim, a pessoa, ela tem prioridades
e valores e experiências de vida diferentes das suas. Por mais que vocês tenham muitos pontos em comum, vocês são pessoas distintas. Por mais que vocês valorizem as mesmas coisas, não é na mesma intensidade essa valorização. Por exemplo, algo que é super importante para mim é verdade, lealdade e liberdade. São meus 3 principais valores. Verdade, assim, ó, principalmente em questão de relacionamento, verdade, sinceridade, né, lealdade, tá acima de tudo. Porque se a pessoa, ela mente por uma coisinha, ela é capaz de mentir por qualquer outra. Então, eu prezo muito a questão da verdade. Eu me relaciono com várias pessoas que, para elas, a verdade também é importante. Mas não no nível que é importante para mim. A verdade é tão importante para mim que não importa o preço do que eu tenha que pagar para assumir uma verdade. E outras pessoas que têm a verdade como valor importante também para elas, elas mentem quando elas querem se safar de um probleminha. Elas dão uma desculpinha, sabe? Inventam uma historinha, uma mentirinha, entre aspas, inofensiva. Para mim, qualquer mentira, nenhuma mentira é inofensiva. Eu pago o preço que for. Cara, quantas vezes eu já tive que... Eu não sabia onde me enfiar a minha cara por ter feito algo errado, né? Algo, às vezes, até sem consciência, né? Acabei fazendo besteira, falei mais do que devia ou algo assim. E isso me gerou uma consequência e chegar na hora eu assumi. Por mais que doesse, por mais que eu tivesse vergonha, por mais que, enfim, o que fosse, eu pago o preço. Já tive meus momentos de dar as mentirinhas lá para me livrar das consequências, mas acaba que isso acaba sendo muito pior. E quando eu comecei a entender a importância que a verdade tinha na minha vida, eu comecei a assumir essa postura de não mentir, sob hipótese nenhuma, né? Eu posso pegar e contar uma história verdadeira, fatos reais, e contar essa história de um jeito, né, que minimize a minha responsabilidade. Mas eu nunca vou deixar de assumir a minha responsabilidade. Eu não vou chegar e dizer assim, porque a culpa é minha, porque eu não vou me colocar no papel de vítima. Eu vou sempre contar a história me colocando no papel de protagonista. Olha, realmente, eu fiz uma caca nisso aí. Mas aí eu aprendi e tal, e eu vou assumir as consequências. Ponto. Eu não vou ficar me colocando num papel de vítima. Porque não é essa imagem. Eu não sou uma vítima. Pelo contrário, eu sou protagonista. Então, como a gente se comunica também, tem todas essas questões. E é uma coisa que a minha mãe me ensinou, é que a verdade... 2 coisas a minha mãe me ensinou, que eu sempre repito. É que a verdade sempre aparece, pode levar o tempo que for. Igual a música lá do Lua Santana, 10, 20, 30 anos, até se assustar com os seus cabelos brancos, mas vai aparecer. Não existe verdade que fique oculta pelo resto da vida, não existe, a verdade sempre aparece. E uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou, que eu não levava a sério, hoje é um mantra para mim, é que quem fala a verdade não merece castigo. Vai receber a consequência. Mas castigo você não merece. Como tudo, né? Se você mente para se livrar de algo, vai vir uma consequência sobre aquilo também. E uma mentira que você conta, você precisa de várias e várias e várias mentiras para sustentar aquilo. A partir do momento que você decide falar a verdade, é uma vez só. O fato é único. A interpretação que você vai ter do fato pode ser milhares, mas o fato é único. Quando você fala de fatos e não de interpretações, quando você pega e assume realmente, você evita tanto problema na sua vida, mas tanto problema, que assim, ó, eu nem sei para que um dia eu menti. Inclusive, eu deixei um emprego, eu trabalhava com material gráfico e fachada, comunicação visual, assim, eu vendia esses negócios há uns anos atrás, e eu deixei o emprego lá na empresa que eu trabalhava, justamente porque eu não aguentava mais ter que inventar desculpa para os clientes. Por quê? Porque atrasava o serviço, às vezes o patrão lá, ele pegava serviço mais do que dava conta de entregar, e aí acabava dizendo que ia entregar dia 2, mas sabia que só ia conseguir entregar dia 3, por exemplo. E aí depois chegava dia 2, não estava pronto, tinha que ficar inventando desculpa, historinha, porque deu errado aqui, ou não sei o que, coisa que não, nem tinha começado a produção do negócio aí. Então, dali foi, do mundo que eu vinha, era normal essas desculpinhas. Chegou um ponto que a verdade começou a ter tanto peso na minha vida,
sempre teve, mas comecei a perceber a maior importância dela, que aquilo dali começou a me incomodar, de ter que dar desculpa, de ter que inventar historinha, e aí eu começava a buscar como que eu posso, sabe, amenizar a situação, mas falando a verdade. E aí chegou num ponto que estava insustentável, porque essa prática dele continuava. Aí chegou um ponto que, olha, quer saber? Eu não quero mais, para mim não serve. Não fiquei dizendo por que eu estava tomando aquela decisão. Já era um acúmulo, eu já estava realmente querendo sair, mas esse ponto foi, assim, um dos determinantes para que eu saísse daquilo. Porque, poxa, eu estava semeando mentira, por mais que seja uma desculpinha boba, uma mentirinha esfarrapada, nunca é esfarrapado. O peso daquilo vai reverberando na sua vida. Mas tem uma... Depois, Alexandre, você tem uma playlist lá no meu canal do YouTube que fala sobre a dependência emocional, fala sobre os perfis, e aí você dá uma olhada lá no perfil bonzinho, que você vai se identificar e vai ter umas reflexões lá para você fazer, para você começar a se libertar disso aí. Mas, basicamente, para qualquer dificuldade que você tenha, qualquer um, todos nós, né, que estamos aqui, elas vêm das nossas necessidades que não estão sendo atendidas. A gente tem uma necessidade de ser amado, reconhecido e protegido. E isso, nós temos que suprir essas necessidades. Quando a gente aprende o que é importante para a gente, como a gente faz para suprir essas necessidades, a gente para de projetar e de esperar dos outros. E aí acaba que a opinião deles, a gente entende que é só a opinião deles. Eles não me conhecem de fato. Imagina, passa a vida inteira, a pessoa nasceu e ela tem, sei lá, eu quantos anos de vida e ela não se conhece. Você acha que a pessoa vai me conhecer, por acaso? Não, ela não me conhece, ela não conhece nem a ela mesma. Então, o que ela fala, tem uma frase que eu falo bastante, que é tudo aquilo que eu falo para o outro serve 2 vezes para mim. Tanto um conselho quando eu estou dando, porque aquilo que eu estou falando para o outro é o que eu tenho que praticar na minha vida, quanto as críticas que eu faço para o outro. Se eu estou falando dele, eu estou só projetando o que está dentro de mim. Né? Como eu me vejo, eu estou jogando no outro, né? Porque eu não vou ficar lá olhando para o espelho falando um monte de coisa. É mais fácil eu ficar apontando o dedo para o vizinho. Né? A gente tem vários pontos cegos aí, a gente acha que eu só bambambam da vida aqui, né? E aí, você que está errado, você que... E aí eu fico só projetando, mas tudo aquilo que eu estou jogando é como se eu estivesse falando para frente de um espelho. Então, sempre que alguém estiver falando alguma coisa para você, imagine que você está segurando um espelho na frente dela. Não é para você que ela está falando. Ela está falando sobre si mesma. Isso ajuda também a você ter uma nova percepção e se libertar. Né? Deixa eu ver aqui que horas são. 4h08. Vamos lá, Jefferson. Hoje não vai ter atendimento, Jefferson. Chama aí. Abre seu microfone aí. Para você, não. Você já ganhou na outra aula. Pronto. Tá me ouvindo legal? Sim. Tá. Sobre a dependência emocional. Você foi falando e eu fui lembrando de um fato que minha mãe me contou quando ela estava gestante de mim. Meu pai obrigou ela a viajar para outro estado, porque se ela não fosse, ele ia tomar o meu irmão mais velho dela, né? Ia pegar o menino e ia embora. E aí ela, na obrigação de poder cuidar do meu irmão, ela acabou indo e eu estava gestante. Existe a possibilidade dessa dependência dela ter passado para mim durante a gestação? A dependência dela, não necessariamente, mas o estado emocional que ela estava naquela época acabou te afetando. Né? Não dizem que quando a mãe passa tudo para o bebê ali, mas a dependência emocional você não essa dependência você não pegou porque, tipo assim, por osmose ali, ou porque ela estava grávida de você, mas pelo padrão de comportamento que ela seguiu a vida e você observou ela tendo. E aí você aprendeu que a pessoa deveria se comportar daquela determinada maneira, e aí você acaba aprendendo aquilo. O que a gente aprende é por modelagem, né? A criança aprende vendo os adultos. Ela aprende os comportamentos, as percepções, tudo conforme ela está enxergando aquele ambiente e como ela interpreta que ela precisa se comportar. Então, a dependência emocional, ela vem desse fato. Né? Então, ali ela foi sob ameaça e tudo mais, e a gente tem essa... Muitas vezes a gente não enxerga quem a gente é,
E a gente acaba aceitando, né, aquilo por medo que as pessoas acabam fazendo terror psicológico com a gente acaba aí aceitando, submetendo a determinadas situações. Isso que você falou da sua mãe, do seu irmão e tal, a minha mãe sofreu isso, né, de ficar casada, dizia ela que era por causa disso, porque o meu pai ameaçava, quando ela quis separar, ele ameaçou levar o meu irmão, que era o mais novo, levar ele e sumir no mundo com ele, né? E aí ela acabou, para mantermos todos juntos e tal, para não, entre aspas, perder o filho dela, ela acabou se submetendo àquilo. Mas, na verdade, as pessoas, elas mantêm e alimentam certos relacionamentos, certos comportamentos da vida, porque elas não conseguem enxergar uma forma de sair daquilo. Mas a gente sempre tem a possibilidade de fazer novas escolhas. Então, não que você tenha absorvido aquilo, né, por quando você estava no útero, mas quando você foi crescendo, pelo que você via as dinâmicas ali, porque a gente enxerga o masculino e o feminino conforme a gente enxerga o nosso pai e a nossa mãe. A imagem que a gente tem da nossa mãe é como a gente vai enxergar todas as mulheres do mundo. E o que a gente vai esperar das mulheres. E com o masculino é a mesma coisa. Como a gente enxerga o nosso pai, a imagem que a gente tem do nosso pai é a imagem que a gente vai ter de todos os homens. E isso, aí entrando numas histórias, eu gosto de trazer meus exemplos, porque o negócio pipoca aqui na minha mente, né? Mas, por exemplo, eu tinha uma visão de que os homens não eram confiáveis e de que mulher era frágil. E aí eu não queria nem ser uma mulher frágil e também não queria depender de homem, já que o homem não era confiável. E acabou que eu vesti uma armadura e eu assumi esse papel masculino. Então eu virei praticamente um homem, porque aí eu dava conta, porque aí eu não era frágil, eu não era aquela mulher, né, que o meu feminino, eu não deixava ele aparecer, agora que eu estou me reconectando com o meu feminino, eu não deixava ele aparecer, por quê? Porque eu não queria aquela fragilidade. Eu assumi uma postura masculina, né? Mas não é por causa do que aconteceu quando a minha mãe estava grávida de mim, foi por causa daquela interpretação que eu tive do masculino e feminino. E assim, digo que as nossas interpretações são completamente equivocadas, porque depois de muito conhecimento, todos esses estudos e tal, quando minha mãe veio me visitar, que eu moro a uns 1.000 quilômetros mais ou menos de distância dela, o ano passado ela veio me visitar, ficar uns 15 dias aqui comigo, eu comecei a enxergar minha mãe quem ela era de verdade. Parei de enxergar daquela visão que eu tinha de que ela era frágil. Eu achava que ela era frágil porque eu via aquela situação, ela chorando, ela com medo que meu pai acabasse levando meu irmão. Então, ela passava uma imagem de frágil e eu interpretei isso. Mas, na verdade, minha mãe é uma leoa. Minha mãe, como dizem, minha mãe é mais homem que muito homem, entendeu? E eu tinha essa interpretação errada. Tanto que no setor lá que ela trabalha, que minha mãe é metalúrgica, ela é a única mulher, acho que são 50 homens que trabalham com ela, ela é a única mulher. Então, frágil é a interpretação toda trocada que eu tive, né? Porque a minha mãe não tem nada de frágil. Então, a gente interpreta muita coisa, as histórias, né? O que são as memórias, né? As histórias são fatos com percepções emocionais. E as percepções que a gente tem naquele momento, naquele ambiente ali, acabam sendo verdade na nossa vida. Mas não é que sejam realidade de fato. São percepções que a gente acaba tendo. Por isso que a gente tem que, muitas vezes não, sempre, né? A gente tem que entender autoconhecimento, entender os papéis de cada um nas relações e no mundo como um todo, porque aquela interpretação que você tem, se você cresceu, por exemplo, com um pai presente ou com um pai ausente e a imagem que pintaram do seu pai foi ruim, você vai enxergar que todos os homens são ruins. E aí quem é homem vai achar que ele também faz parte daqueles. E, inclusive, esse é um dos pontos de que homens acabam criando essa questão, são mais femininos, por quê? Justamente porque repudiam aquela masculinidade, porque eu não quero ser esse homem. Assim como eu repudiei a minha feminilidade, não querendo ser frágil igual aquela mulher. Então, tudo isso é uma interpretação que a gente acaba tendo. Acabou fugindo um pouco do assunto, mas respondeu? Sim. Aí o que acontece? Passando esse episódio que eu lembrei, me veio um fato de localização dos meus 7 anos, mais ou menos, até uns 30 anos. O pessoal sempre fala que eu fui cigano, né?
Eu falava para minha mãe assim, ó, vou brincar aqui na frente de casa, na rua. Era só o pretexto para sair do portão para fora. Dali eu ia para a rua de cima, da rua de cima eu ia para a rua de baixo, da rua de baixo eu ia para a rua de trás. Quando o bairro ficou pequeno, eu comecei a ir para outros bairros. Aí, quando ficou pequeno, comecei a ir para outros estados. E, tipo assim, eu não sei se isso é consequência desse fato, né? E aí, isso daí acabou me trazendo isso para os relacionamentos. Conhece uma pessoa, aí fica um tempo, já pula para outra pessoa, e eu não sei se tem alguma ligação isso daí. Tem ligação, a gente precisa de um tempo para isso, para interpretar como foi aí a sua relação, você está repetindo alguns padrões, né? E também pode estar querendo fugir de algumas dores que você tinha. Então, você acaba criando isso aí, porque ou você não está disponível para realmente se comprometer, tem que ver quem que não se comprometeu com você. Então, aí a gente precisa ir a fundo em outras questões. Mas tem consequência, isso é consequência das interpretações que você teve lá da sua infância. E também alguns padrões, né, que você acaba repetindo sem nem perceber. Então, a gente precisaria investigar melhor sua história, mas tem relação sim. Tá bom? Mais uma pergunta, porque eu preciso ir hoje. Hoje eu não vou conseguir ficar até mais tarde com vocês. Alguém? Não? Abre, Alexandre. A Girlene tinha levantado a mão aí. Não? Você não ia falar, Girlene? Brenda, você falou sobre alguma coisa de quando criança a gente projeta ali a imagem que a gente tem da nossa mãe como de todas as mulheres, do nosso pai como de todos os homens. Ocorre que eu tenho uma filha, ela tem 6 anos, e até o ano passado, eu acho que eu fui um pai, não um péssimo pai no todo, mas em algum momento. Por exemplo, castigos físicos, né? Eu puni a minha filha algumas vezes com algumas palmadas, tá? Apesar de que eu sou bastante carinhoso também, eu brinco, eu levo para brincar, enfim, eu faço o papel. Eu não sou do pai os piores, tá? Qual é a dúvida? A dúvida é a seguinte: pode ser que ela tenha entendido que, por exemplo, num relacionamento futuro aí entre marido e mulher, que o marido pode dar umas palmadas nela também? Como modificar essa questão se tiver essa relação? Na verdade, o que acontece? A gente espera, a gente busca encontrar na nossa vida, né, aquilo que a gente interpretou. Se, no caso ali de bater nela, não necessariamente que ela vá, pode ser que ela tenha essa percepção, depende de cada caso também, né, não dá para generalizar, mas ela pode ter essa percepção aí de que tá tudo bem apanhar quando faz algo errado, mas mesmo que não seja fisicamente, se ela se sentir errada na relação, ela pode aceitar que essa pessoa a distrate, mesmo que não seja física, mas de outras formas, né? E se ela enxerga que, por exemplo, como que você lida com a mãe dela, por exemplo, você batia na sua esposa, aí ela vai entender que é normal, né? Então, relacionamento é assim mesmo, porque a base de relacionamento que a gente tem, o que a gente vai enxergar, isso pode ser modificado, mas com muito trabalho, com conscientização, né? Mas acaba que aquilo que você recebe na infância, você acaba esperando. Inclusive, eu estava vendo um vídeo esses dias de que existem algumas reações químicas no nosso corpo que acontecem durante a infância e tal, e a gente acaba buscando nas relações que ative aquela mesma química. Por exemplo, se a pessoa nasce num lar violento, ela acaba criando relações, ela não consegue ficar numa relação onde não tenha violência. Por quê? Porque o organismo dela está preparado para criar aquele cortisol, aquela adrenalina, aquele negócio todo. Então, ela
acaba atraindo ambientes e situações que estimulem isso nela, né? Senão ela nem conecta, né? Ela nem entra na frequência. Então, como mudar isso? Muda o seu relacionamento com ela, né? Muda a forma que você, porque bater não ensina nada para ninguém. O máximo que vai ensinar é a como a pessoa fazer escondido de você. É a única coisa que ensina, né? A pessoa só aprende que, ó, não posso fazer isso na frente do meu pai, por exemplo, né? E o bater acaba sendo o quê? Muitas vezes a gente acaba descontando no elo mais fraco, né? A gente está estressado, tá irritado e tal, e a gente acaba descontando em quem tem menos força. Então, bater acaba sendo, inclusive, uma covardia. Por um tempo, eu achei que bater era normal, porque eu cresci, não que eu tenha apanhado muito, mas era comum levar umas palmadas, tá tudo certo. E, na verdade, não tá. E como que você faz na hora que está lá o sangue quente, não sei o quê? Cara, respira. Respira 7 vezes, bem profundamente, que não existiria guerra se as pessoas respirassem mais. Tá? Porque aí você oxigena seu cérebro, você consegue trazer consciência, você para de agir simplesmente no instinto. Se você está com raiva, se você inspirar 7 vezes profundamente, a raiva ela se dissipa, tá? Pode testar no momento que for, faz uma postura de poder e respira, que você vai ver que vai mudar completamente seu estado fisiológico, tá? Então, como você muda isso? Ensinando ela como que ela deve ser tratada, que aí se você tratar ela com carinho, com respeito, com conversa, por mais que muitas vezes você tenha que ser mais firme, e tem vezes você vai ter que ser firme, você não tem que dizer sim sempre para sua filha nem para ninguém. Todo mundo precisa receber uns não. Só que se esse não vem com carinho, com cuidado, com respeito, né, ensinando a pessoa a assumir a autorresponsabilidade da situação que foi criada e tal, aí as coisas ela vai entendendo que, poxa, não é assim. Meu pai me tratava desse jeito, então eu não mereço ser tratada nada menos do que isso. E se ela é criada na violência, por exemplo, né, que não é o seu caso, mas que já aconteceu, mas digamos que seja só na violência, ela não vai ter uma outra referência e ela vai acabar aceitando a violência nos relacionamentos dela. E não só relacionamentos amorosos, né? Em todos os relacionamentos. Aí são aqueles relacionamentos tóxicos, né? De amizade, do que for, acabam sendo aqueles relacionamentos tóxicos. Fez sentido? Sim. Assim, só uma consideração final. Quanto a relacionamento, aqui em casa é bem, bem tranquilo, que a gente nem sequer discute na frente dela. Então, se a gente tem alguma coisa para resolver, antes de dormir, a gente vai trocar uma ideia, vai conversar, a gente nem não tem xingamento, graças a Deus não tem xingamento, não tem nada. A questão que ficou assim por conta da pergunta que eu fiz é que realmente eu aprendi que era dessa maneira, né? Se errar, vai ter ali a punição, e acabou que eu projetei. E era uma coisa realmente que eu não gostaria de ter feito, mas era uma coisa que me dominava. A partir do momento que eu inicio a mentoria do Pablo e que ele começa a entrar em umas questões de saúde emocional, inclusive é um tema que me agrada demais, e então aí eu começo a fazer alguns exercícios, começo a fazer algumas. Inclusive, eu entrei nesse grupo até mesmo por conta disso, para desbloquear alguns bloqueios e aprender sobre inteligência emocional. E então ali acabou. Então, quer dizer, a partir do dia 2, eu creio que antes, porque teve ali festas, né, Natal e Ano Novo e tal, então eu creio que antes. Mas eu digo dia 2 de janeiro, a minha atitude com ela tem sido totalmente outra. E os resultados já estão aparecendo. Esses dias ela saiu com um casal na verdade é o meu sogro com a esposa dele, e ela foi para a igreja. E há algumas semanas atrás eles tinham feito essa mesma saída, e ela tinha, digamos assim, decepcionado, tinha feito lá algumas coisas inadequadas. E tem umas 2 semanas agora atrás que ela saiu com eles novamente para ir à igreja, e só foi elogios. Nossa, como ela mudou, olha, tá top agora, tá obedecendo, tá mais calma, tá mais tranquila. E aí eu comecei a entender que a mudança que começou em mim já está produzindo resultados na minha filha.
Mas a minha preocupação seria a questão do bloqueio. Mas naquela primeira aula que você me passou aquela playlist, eu vi lá que a questão do bloqueio também, ela vai desbloquear no momento certo, né? O bloqueio é dela, não é meu, né? Um ponto assim, né? Não se culpe, você deu o melhor que você pôde com a consciência que você tinha, né? Isso foi fato e a gente tem os pais que a gente precisa ter e para a gente se tornar quem a gente precisa ser. Então, não se culpe em relação a isso, você não sabia fazer diferente, você estava repetindo um padrão, como você mesmo falou, que foi como você aprendeu, não tinha como você fazer diferente. Agora você tem uma nova consciência. Mais um ponto que eu quero trazer de alerta é entender, eu não sei qual é a situação, é só porque você trouxe um termo que me chamou a atenção, tá? Dela tá obedecendo e tudo mais. Não queira uma filha obediente, porque o obediente é o bonzinho que não consegue dizer não, que bota suas prioridades para baixo do tapete para atender as expectativas dos outros, para ser a comportadinha. Então, assim, ser obediente tem um limite. Você precisa ensinar, pelo menos, né, é o que eu acredito, que você precisa ensinar que tudo que a pessoa faz tem uma consequência. Não existe castigo e punição. Existe consequência das suas ações. Se você faz algo positivo, vai ter uma consequência positiva. Se faz algo negativo, vai ter uma consequência negativa. E é só isso. Não existe castigo, não existe nada. É só ação e reação. É lei de Newton lá. Ação e reação. Então, começar a refletir. Não ficar mostrando o que é certo e errado. Porque o que é certo e errado? Na comparação de quê? Quando você trouxe ali, ela fez algumas coisas inadequadas. Inadequadas na concepção de quem? Né? Se você for olhar os filhos do Pablo, eles devem quebrar muitas regras aí, tudo que o convencional, né? De ser bonzinho ali, eles não devem ser nada disso. Eles devem ser, na visão geral, eles devem ser uns terroristas. Mas por quê? Porque eles são livres, né? Porque filho bonzinho demais acaba aí desenvolvendo essa dificuldade. E aí a criança sempre acaba tendo que abrir mão do que ela quer fazer ou para se adequar a uma norma, uma expectativa, e aí acaba gerando todas as dificuldades que, inclusive, você sente hoje. E tudo assim, né? O seu sistema, ele acaba repetindo um padrão. Então, se você já tem esse padrão de ser bonzinho, automaticamente, pelas suas ações, pelo como você se porta, como ela vê que você se porta, acaba ensinando que ela também tem que fazer isso. Meu pai faz, meu pai abre mão do que ele quer para... Por mais que não seja consciente esses registros, eles acabam acontecendo. Então, você precisa romper esse padrão em você e ensinar a ela que são ações e reações, né? Consequências das atitudes que tem. E aí fazer ela pensar pelo próprio cérebro, né? É aquele negócio, né? Viver em cima de princípios e não de regras. Né? Exatamente. Gente, o papo tá muito bom. Vocês sabem que se eu deixar, eu fico aqui a tarde inteira, mas é que realmente hoje eu tenho um compromisso que é importante para mim. Tá? Vou agendar outra aula aí, de repente, para segunda ou terça-feira, vou divulgar lá no grupo. E aí a gente vai avançando. Eu tinha uma lista aqui com o assunto que eu ia trazer, mas eu não sei onde é que tá. Mas provavelmente eu vou falar sobre dependência emocional, vou aprofundar um pouco mais. Eu ainda não sei porque eu perdi meu papel aqui em minha agenda. Mas aí eu vou comunicando lá no grupo, quero agradecer a participação de vocês. Convidem mais gente para participar desse grupo, ainda tem tempo de fazer o desafio. Independente, quando acabar o desafio, o transbordo vai continuar, a gente vai continuar fazendo aula ao vivo, sim. Não deu tempo hoje de fazer as ADZ aí, mas eu vou fazer uma outra aula e atendimento ao vivo, que nem eu fiz da outra vez. Mais para frente aí também eu vou fazer, porque eu amo fazer isso, eu amo conversar e estar aqui conectada com vocês. Tá? Muito obrigada pela participação de todos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Obrigada a você pela disposição aí de estar nos ajudando, viu, Brenda? Sendo muito útil. Gratidão mesmo. Gratidão pela participação de vocês. Isso aqui é um prazer para mim. Eu amo fazer isso aqui. Eu amo estar aqui em contato com gente, conversando e botando para fora tudo que eu descobri aí nesse mundo do autoconhecimento. Isso, parabéns, está muito legal. Parabéns mesmo. Eu entrei um pouquinho atrasada porque o horário de Brasília com o nosso horário de Mato Grosso do Sul, né, Alexandre? Dá diferença. Descobri que o Alexandre é aqui pertinho de mim, de Pataguaçu.
Olha só aí, ó. Bora fazer conexão. Isso. Hoje eu tô em Epitácio aqui na casa da sogra. Ah, então. Aí, ó. Você é que é de Três Lagoas, né, Vilma? Isso. De vez em quando eu tô aí, tá? Às vezes a gente vai na casa de uns amigos aí, uns parentes que a gente tem. De vez em quando eu tô aí, vamos combinar qualquer coisa, qualquer hora dessa. Isso, vamos sim. Avisa com antecedência pra gente tomar um café e colocar em ordem a. É isso aí. Bora Então tá. conectar. Obrigada, Valeu, viu? Obrigada. Gratidão a Gratidão, todos. Boa sorte gratidão. aí. Vamos junto, hein? Vamos junto. Tá.